Bom dia, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para levar a palavra do Senhor para vocês. E hoje o tema é estar mais perto de Deus. E para isso eu gostaria de trazer para vocês versículos que a gente já ouviu, que a gente conhece bem, né? Mas que falam, né? De que nós precisamos estar, né, mais perto do Senhor. Então, para começar, gostaria que vocês abrissem Mateus 5. Eu vou ler do 13 ao 15, tá? Então vamos lá. Mateus 5, do 13 ao 15. Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Os discípulos são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas o velador a ilumina a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então aqui, Jesus ele nos convida, a ser o sal da terra e a luz do mundo, E para que possamos ser o sal e a luz, nós precisamos estar em Cristo Jesus, Porque Ele que é a luz dentro de nós, É Ele que transforma, que muda as coisas. Aí aqui fala que tanto o sal quanto a luz são forças que mudam permanentemente o meio estranho. O sal ressalta o sabor e preserva ou retarda a decomposição, se somente ele estiver puro, O cloreto de sódio é um componente estável, Não pode perder sua salinidade, mas pode perder a sua eficiência quando diluído, Esse ponto é aplicado aos cristãos. A luz simboliza a pureza e a revelação divina. Se o cristão estiverem somente retardando a deteriorização, sua missão será um tanto desanimadora. Portanto, também deve ser faróis para aqueles que aceitam a mensagem da salvação. Então, nós temos que ser a diferença, nesse mundo, e para isso nós precisamos estar, junto de Cristo. Precisamos fazer a diferença, onde nós estamos. E para eu terminar, para poder mandar a palavra, passar a palavra para minha irmã, eu gostaria que vocês abrissem em João 15. João 15 eu vou ler ele inteiro, tá? João 15, do 1 ao 27. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. Todo o que dá frutos, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o poderei dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós o ramo. Quem permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, esse será lançado fora, semelhante a um ramo que seca, e o apanham e lança fora no fogo e queima. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor.
assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e o meu amor permanece. Tenho-vos dito estas coisas para o meu gozo. Esteja em vós o vosso gozo e seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seu amigo. Vós sois os meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo ele não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-los conceda. Isso eu vos mando, que vós ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós, outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado nenhum teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não estivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Espírito da verdade, que deles procede, este dará testemunho de mim. E vós também testemunharei, porque estáis comigo desde o princípio. Então, irmãos, aqui, né, Cristo ele fala, né, que nós temos que estar firmados, né, nele, porque ele é a videira verdadeira, né, e Deus, né, Deus Pai é o agricultor, quer dizer, que ele que cuida, ele que mantém, né. Então, se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, nós vamos estar cheio, né, do Espírito Santo, porque aqui ele fala que aquele que permanece em mim, ele dá o fruto, né? E se a gente não. E daí quando a gente dá o fruto, aí é limpado para dar muito mais. Então, por isso que nós temos que estar junto de Cristo, né? Querer sempre estar perto do Senhor, né? E aqui ele fala, né, que aquele que guarda os mandamentos dele, né? Ele que permanece em Cristo, né? Então, nós temos que estar em conjunto com o Senhor, na palavra, nos mandamentos de Deus. Porque quanto mais nós estivermos, né, firmes na palavra, firmes em Cristo, nós vamos estar em conjunto com o Senhor. E isso tanto vai transformar a nossa vida quanto a vida de outras pessoas. Agora eu vou passar para minha irmã. Amém. E é isso mesmo. E o tema de hoje é um tema muito maravilhoso, né? De estarmos mais perto de Deus, né? Estar perto de Cristo é tudo que precisamos nessa vida, né? E queria deixar para complementar esse tema o Tiago capítulo 4. Eu vou ler ele inteiro também. E pra gente entender mais sobre isso, quem quiser abrir a palavra do Senhor, fica à vontade. Senão é só acompanhar. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que não vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiços e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, cuidai-vos que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outrem? Continuando, né? A falibilidade dos projetos humanos. Ela agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é que a vossa vida. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Se desvanece. Em lugar do que desvieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória é tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, eu vou destacar o versículo 8, né? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, né, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ele ensina, né, capítulo do Tiago 4, ensina que aproximar-se de Deus resulta na proximidade de Deus a nós. E instruir os pecadores a purificar as mãos e o duplo ânimo, né, que corações divididos, né, que não sabe se buscar o Senhor ou se faz o mal, os corações divididos. A limparem esse coração, enfatizando a necessidade de se voltar totalmente para Deus. Então, estar mais perto de Cristo é renúncia, é ter uma vida totalmente diferenciada diante do Senhor. Uma vida com coração bom, uma vida que ajuda o próximo não com o próprio interesse ou por algo em troca, mas ajudar o próximo com amor, ou não julgar o próximo, porque a gente às vezes acaba julgando o próximo, né? Mas a gente não sabe o que as pessoas estão passando, né? E Deus ensina aqui que a gente não pode julgar nem falar mal do outro. Que a gente não é juiz, né? Quem é juiz é o Senhor, ele que vai trazer a justiça, né? Então, a gente tem que ser a diferença. Pra gente estar mais perto do Senhor, tem que falar, igual fala que chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Então, você tem que buscar estar mais perto do Senhor, você tem que buscar a presença de Deus, através de ler a palavra, através de oração, através de um louvor, através da sua vida com Cristo. É sempre estar perto de Deus. Então, através das nossas atitudes, né, vai mostrar se a gente está perto de Deus ou não. E para finalizar, queria deixar em Salmo 73, que fala também a respeito, né, de estarmos mais perto de Deus. Fala assim a palavra de Deus em Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mais uma vez aqui fala, né, do coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem. E dizem, como o sabe Deus?
Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lançastes em destruição. Como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as obras. Salmo 73 ensina também, né, o quanto a gente também vê, né? A gente fala, nossa, por que aquela pessoa faz tanto mal e não paga? É muito injusto, e eu que tô aqui fazendo tudo certo e nada acontece. Eu só continuo sendo destruído, sendo perseguido. Só que, irmãos, o Senhor, Ele é quem faz a justiça, e aqui na metade de Salmo 73 para frente, ele vai entender que as maravilhas do Senhor é com aqueles que buscam o Senhor, que estão firmes em perseguições, que estão firmes em meio às angústias, em meio às destruições, porque Deus é quem dá a última palavra, Deus é que é o juiz, Deus é que traz, né, a restauração final. Então essas pessoas, irmãos, que cometem todo esse mal, esses corações invejosos, essas coisas malignas que as pessoas fazem, isso vai ter um preço no final, irmãos. A nossa vida não é nessa terra, e sim lá na eternidade com Cristo. Então a nossa vida tem que estar mais perto de Deus. E através da nossa vida com Cristo, a gente está mais perto de Deus. Só que, irmãos, a gente tem que ser firme, né? Porque a caminhada ela não é fácil. Porque se fosse fácil, Deus ia falar que é fácil. Mas não é fácil servir ao Senhor, não é fácil, né? A gente ter uma vida com Cristo, porque a carne, ela sempre luta, né? Contra o nosso espírito. E a gente tem que ser firme e estar mais perto de Deus. Saber que Deus, ele dá a última palavra, que ele traz a justiça, que ele vai, né, te honrar no tempo certo e correto. Deus tem tudo planejado. Então a gente tem que entender que nada vai ficar, irmãos, assim, as pessoas fazem mal e vai ficar por isso mesmo. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente vai colher. Tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente planta o mal, a gente vai um dia colher esse mal que a gente plantou. A gente faz o bem, um dia a gente vai colher esse fruto bom, né, que a gente está fazendo. Então, é uma questão, irmãos, de nós termos a escolha de estarmos mais perto de Deus e suportar todas as tribulações, suportar todas as perseguições, suportar as angústias, as dificuldades e saber que no final seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Ou você continuar a sua vida do jeito que você tá, achar que não vai ter justiça. É uma questão de escolha, irmãos. Mas o tema de hoje é você estar mais perto de Deus, você buscar estar mais perto de Deus. É uma vida de transformação, é uma vida de busca, é uma vida que a gente tem que ter fé e entender que Deus é um juiz, né? E Ele vai trazer a justiça no tempo certo. E no final de tudo isso, irmãos, o que importa é a nossa vida com Cristo e não a vingança, né? E não o que a pessoa, se ela vai pagar ou não. A gente tem que focar na nossa vida com Cristo e saber que Jesus está às portas e que a gente tem que se preparar e estar prontos para estar com Cristo. Então a nossa vida, o nosso coração tem que estar purificado diante do Senhor. As nossas intenções, os nossos pensamentos têm que estar em Cristo, tem que estar mais perto de Deus, porque quanto mais estamos mais perto de Deus, mais sabemos lidar com as situações, mais desviamos os caminhos errados e conseguimos seguir o caminho correto.
Então, estar mais perto de Cristo é ser cada dia mais uma nova criatura. É entender que a gente não tem que pagar o mal com o mal, e sim o mal pagar com o bem, com o amor, né? Que não é fácil. Então, a gente tem que ser o que? A diferença. Isso que é a luz né, de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, que Deus venha falar com cada um de vocês, assim como Deus fala conosco, né, de estarmos mais perto do Senhor, porque Deus está às portas e a gente tem que estar sempre mais perto de Cristo, né, preparados para a volta de Deus. Amém? E que Deus venha abençoar a vida de vocês. Até o próximo vídeo.